Boa noite. Hoje a live vai ser um bate-papo meu com Jarbas Modesto, sócio e amigo, né? E nós vamos estar aí hoje falando sobre e quando acabar a quarentena. Um tema tão relevante agora para esse momento que estamos passando no turismo. O Jarbas, ele já está chegando, ele já está entrando. E eu ouço daqui boa noite. Chegando Jarbas. Jarbas que hoje vai estar me entrevistando, gente. Hoje nós vamos fazer um trabalho. Boa noite! Boa noite! Seja muito bem-vindo ao programa Check-in Besser, a live da Besser Consultoria. A Besser Consultoria atua na implantação e desenvolvimento de projetos junto ao poder público, iniciativa privada e terceiro setor. Todos os nossos trabalhos e clientes você encontra no nosso site besserconsultoria.com. Nossa missão é transformar ideias desafiadoras em soluções práticas que agreguem valor aos nossos clientes. Eu, Jarbas Modesto, vou conduzir essa live nos próximos 50 minutos. Peço a vocês que cliquem, se estiver me ouvindo bem, nesse coraçãozinho que está aí embaixo. Lembramos que teremos todas as segunda-feira um bate-papo sobre empreendedorismo, ação de turismo, governança, estratégia e casos de sucesso e muito mais. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, coloque aqui o contato@besserconsultoria.com. Hoje vamos falar sobre socorro e quando acabar a quarentena. E a nossa convidada de hoje é a âncora do programa, sócia e amiga Ana Paula Cunha de Oliveira, turismóloga, e vou deixar que ela se apresente. Vocês estão vendo que a posição está ao contrário, mas hoje é a minha vez de estar aqui perguntando e a Ana Paula respondendo. Ana, seja bem-vinda. Ô, Jarbas, obrigada. Hoje nós estamos nesse processo invertido, né? Eu sendo a entrevistada, mas faz parte dessa renovação natural que a necessidade de falar é sempre grande, né? Então hoje a gente vai inverter. Bom, para os que não me conhecem, né? Eu tenho formação, sou bacharel em turismo, né? Turismóloga, com pós-graduação em planejamento e marketing turístico e mestrado em economia, tá? Minha formação foi toda dedicada foi muito dedicada à questão da educação, né? Fui coordenadora de extensão, fui diretora de cursos de turismo, professora de diversas disciplinas de planejamento e organização do turismo. E há um pouco mais de 10 anos estamos aqui juntos como consultora da Besser, atuando no território nacional na parte de consultoria em turismo. Recentemente também fui professora pela UFRJ e secretária municipal de turismo de Pati do Alferes, que eu muito me orgulho, tá? E essa pegada de educação e mercado sempre foi um processo contínuo em minha vida. Eu fico muito feliz da gente, nesse momento, tratar de um assunto tão importante, né, tão sério, que é esse instante que a gente está vivendo de quarentena, de pandemia. Mas, Ana Paula, fala um pouquinho para a gente está falando de pandemia o tempo inteiro, a gente está vendo agora que os negócios de turismo estão tendo a retomada, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o nosso tema, socorro, e quando acabar a quarentena, que a gente vê que é a grande preocupação hoje dos empresários. Verdade. Na verdade, esse tema, Jarbas, ele surge daqueles nossos debates sempre, nós temos feito aí, nós estamos há 3 meses, né, desenvolvendo todas essas segundas-feiras nossas lives e trazendo sempre temas relevantes em termos de economia, de turismo, políticas públicas. Nós tivemos a presença do então secretário de Turismo, Otávio Leite, aqui falando de oportunidades do turismo no Rio de Janeiro, né? Tivemos também o Fio Campelo, tratando também dessa questão desse novo normal do turismo. Falamos de Sociedade 5.0.
Abordamos características da atividade turística, de liderança, falamos também de produtividade compassiva, de felicidade como elemento-chave na hospitalidade do turismo. E diante de todo esse panorama que a gente desenvolveu durante esse período, nós sentimos uma necessidade de fazer um processo de sistematização e condução para que nossa audiência possa efetivamente entender, porque nós estamos sendo bombardeados de informações, né? A quantidade, por exemplo, de lives que estão acontecendo, a quantidade de informações que nós estamos recebendo dos diversos grupos do WhatsApp, Telegram, diversas da própria rede social, é intensa, e a gente precisa um pouco selecionar, transformar essa quantidade de informação efetivamente em conteúdo, né? Em conhecimento que possa agregar valor ao nosso cliente. E é isso que a gente busca fazer aqui com a nossa live, né? E dessa maneira, a gente vai, inclusive, vou dar uma notícia nova para nossos ouvintes, né, nossa audiência, é que todas as últimas segundas-feiras do mês, a ideia é essa, é que a gente possa fazer esse compilado de informações que aconteceram no decorrer do mês e, portanto, possa também destacar assuntos, sistematizar um pouco mais essas lives, esses conteúdos, né, porque também falamos, inclusive, do apoio à micro e pequena empresa, que é um assunto relevante que nós tratamos aqui na semana passada, e dessa maneira nós terminamos por verificar, a partir até de uma experiência própria que eu tive há cerca de 2, 3 semanas, quando começou o processo de abertura e flexibilização das pessoas, aí eu tive uma experiência bem interessante. Eu fui a uma clínica, né, e uma clínica você já pressupõe na parte de saúde, em que as pessoas estão efetivamente preocupadas, estão efetivamente cuidando, né, porque já é um elemento básico, né, do cuidando da questão da saúde, né, a questão da higiene, né, e, portanto, deveriam ter protocolo de higiene. E quando eu me dei conta, eu estava entrando no espaço, né, sem qualquer intenção de me conduzir a lavar as mãos, a usar o álcool gel, a usar o pezinho para que eu entrasse com o meu calçado no espaço. E aí eu parei e disse assim, gente, até que ponto efetivamente o empresário, se a gente vê isso na parte clínica, e isso eu não estou generalizando, mas se a gente está vendo isso, até que ponto efetivamente o empresário está ciente dessas necessidades, ele está efetivamente pronto. E aí veio a sensação, um friozinho na barriga de alguns, conversando com um dos nossos clientes que estão atuando, eles começaram a falar assim, poxa, e agora, né? Nós agora temos, está retomando, o que vai acontecer, né? E aí eu digo, não, vamos aproveitar e trocar essa ideia a partir desse debate de falar um pouco de quais são essas perspectivas e poder, então, sistematizar um pouco desse conteúdo tão vasto que nós estamos ouvindo aqui agora. Ana Paula, tem uma pessoa que está aqui na live, que é a Sandra. Ela é da Universidade de Miami. E ela está falando que está muito preocupada com a geração millennial e a própria retomada do turismo, porque lá tem um boom. E aí você sabe que os procedimentos, a geração millennial, ela está meio estourando um pouquinho. Primeiro porque acha que isso é imune à Covid-19. E isso é uma preocupação que a gente tem que discutir aqui hoje. Mas como é que está essa retomada do turismo no Brasil, Ana Paula? E aí vamos centralizar isso. Como está essa retomada no Brasil? Bom, é preciso perceber, né, quando essa pergunta realmente é bastante ampla, porque, de fato, a situação difere de estado para estado, de município para município. Então, na verdade, uma retomada gradual. Alguns municípios ainda estão fechados e, portanto, não existe acesso, os equipamentos estão totalmente fechados, e aí o turismo realmente foi muito afetado com essa situação da quarentena. Acontece, porém, que tem municípios que eu costumo comparar, nós estamos entrando num passo de tartaruga. Lentos, aos poucos, alguns municípios estão sendo possível o acesso do turista, que, por sua vez, esse turista está em busca de sair dos seus espaços e poder, então, descansar e poder, então, sair de suas residências, né?
E esse fato faz com que alguns municípios já estejam, né, que a situação esteja controlada, mais controlada, estão permitindo a chegada desse turista, só que a chegada que depende de município. Tem municípios que definiu leis de 30% para acesso, outros municípios com 70% da capacidade, né, de atendimento do equipamento é possível receber. Então, vai variando de espaço, né, de região para região, e de cidade, principalmente de cidade para cidade. Agora, o que o empresário deve se preocupar é de entender como está o seu espaço, não só no seu município, mas na região onde ele está instalado. Por quê? Porque às vezes o município até está aberto, mas os seus destinos, os municípios circunvizinhos não estão. E aí isso dificulta um pouco o acesso do turista até o seu local. Então, ele é que tem que buscar verificar a situação, e também, mas ter a tranquilidade de verificar o melhor momento. Porque a gente já percebe também algumas, e nas cidades menores isso é muito mais forte, onde a pressão, né, política às vezes é maior, no sentido simplesmente de abrir. Por quê? Porque está fechado, realmente a crise é grande, a falta de recursos e precisa se manter. Só que nós temos, como toda a economia, ter o cuidado de abrir no momento certo, na hora certa. Certo? Mas tem, por exemplo, o caso aqui do Rio de Janeiro, onde a Secretaria de Turismo definiu, então, um site onde o turista tem a possibilidade de conferir o estado em que condições está o município para receber esse turista. Então, isso facilita muito o acesso, né, à informação, e aí o turista pode, chegando lá, saber, esse município eu posso ir, esse eu não posso, e pode entender um pouco mais desse panorama, certo? Ana Paula, mas só dar uma complementada aqui, que eu prometi que eu não ia falar isso aí, essa âncora de perguntar, mas há eu estou vendo uma distância muito... Impossível, eu nunca acreditei nessa promessa. A gestão do município e os próprios equipamentos turísticos. Eu acho que falta uma consonância. Muitas vezes o turista, quando chega no equipamento, mas ele não fica só no equipamento. Na verdade, quando ele vai para o resort, isso aí tudo bem, mas a gente está falando da cadeia produtiva do turismo, que é formada por micro e pequenas empresas. E essa micro e pequena empresa, ela não tem uma estrutura para que o turista fique o dia inteiro dentro de uma pousada ou de um pequeno hotel. E ele também, até para gerar renda, já que a sua formação de mestrado conta satélite do turismo, você sabe que ele precisa rodar. O turismo precisa rodar na cidade, porque é geração de emprego e renda, de trabalho e renda, na verdade. Nem emprego e renda, mas é a geração de trabalho e renda. E muitas vezes o município, ele pegou, criou alguns protocolos sanitários e aí ele bota para os empresários. Mas ele mesmo, ele não está mostrando ações do destino para o turista. E esse turista não fica em ilhas. A grande dificuldade que eu estou vendo é que o empresário hoje, ele acaba nesse socorro. Na verdade, a quarentena não acabou, e o distanciamento social ele continua, mas não é uma ilha. Ele muitas vezes ele pode fazer todos os protocolos dentro do equipamento dele, e a cidade. Como a cidade está falando com esse turista? Essa interface que eu estou achando meio complicado. Esse é um pressuposto básico, né? A gente entender toda a cadeia produtiva, entender a importância da comunicação que tem que existir entre poder público, privado, terceiro setor. Um dos itens, inclusive, que nós já discutimos aqui, né, que a gente falou de urbanismo, mas também falamos de governança. Né? Não se pode fazer turismo hoje sem parcerias. E, portanto, cabe ao poder público, um poder público que teve condição e capacidade de instituir, certo? Uma lei municipal dizendo como devem ser esses protocolos. No município em que existe toda uma fiscalização, ele tem que ser um autofiscal. Ele tem que efetivamente cuidar dos seus atrativos, fazer uma análise de carga para evitar que exista filas em excesso, certo? Inclusive, um fato relevante que a gente precisa destacar é que os destinos hoje, né, consagrados, os destinos que efetivamente já são fortes no mercado, eles precisam urgentemente verificar suas políticas, né, de condução da atividade, porque esse turismo de massa,
talvez ele nem retorne, não volte a existir, mas a curto não, mas prazo isso é ele uma não tendência, existe. eu quero te fazer essa pergunta lá no final. Não, agora não quero que você vá para esse assunto, não. Tá A bom. gente ainda está na retomada do turismo. Eu quero voltar para Isso. você, eu quero essa retomada do turismo. Na verdade, a Aham. gente sabe que todos tem muito protocolo sanitário no mercado, com vários nomes diferentes, mas são protocolos sanitários. O pessoal já está chamando de biossegurança e vários nomes diferentes. Mas aí eu quero mais de você nessa parte de retomada do turismo. A gente vê que o turista voltou. Ponto. É uma coisa que as pessoas estavam com medo, o turista não vai voltar, a gente já está vendo fila, a gente já está vendo aglomeração nos restaurantes, a gente já está vendo. Ele está voltando. O meu medo é esse retorno, como a gente está aqui falando. Socorro, o retorno está chegando, eu mesmo, nos 3 tipos de cliente, eu acho que eu sou o cliente meio, eu tô chegando nos equipamentos pela primeira vez, mas eu estou com medo também. E aí eu quero ter essa retomada do turismo, Ana Paula. A gente viu que Foz do Iguaçu entrou na frente com alguns protocolos sanitários, o Mato Grosso do Sul Bonito criou o protocolo sanitário dele, e a gente está vendo agora o Mato Grosso com o maior índice de Covid. Isso. Esse é o socorro, vamos botar assim. A gente vê muitos municípios, hoje eu recebi de um dos nossos clientes, falando que um município turístico ele foi aberto pela prefeitura, mas a justiça mandou fechar. E, olha, você ainda não tem índice e mandou fechar. E a gente vê muito isso. Tipo assim, Cabo Frio está voltando, a gente vê que outros municípios, Paraty está voltando. Então a gente está vendo vários municípios de pessoas que estão aqui participando e essa retomada já está falando. Ontem no Fantástico trouxe o caso até de Teresópolis. Isso. E aí, essa retomada, Ana Paula, essa retomada do turismo no Brasil inteiro. A gente sabe que os resorts abriram primeiro, com ocupações altíssimas, por sinal. Isso. Nós tivemos, inclusive, o caso, né, hoje, de discutir com uma empresária na cidade onde nós estamos desenvolvendo um trabalho de inventariado, que simplesmente, final de semana, lotou as praias lotadas, os barzinhos e tudo, como se nada tivesse acontecido, certo? Isso é real, e isso aqui vai caber sempre, né, ao poder público, a fiscalização, mas não pode ser uma ação pontual do poder público. A iniciativa privada deve cuidar desses procedimentos também, limitando seus acessos. Eu sei que é um momento que a gente vem passando de uma crise muito grande, de tudo fechado, e às vezes o empresário quer recuperar de uma vez só todos esses momentos de parada, mas a gente tem que se sensibilizar. Por quê? Se a gente não puder segurar, fazer dentro do que os protocolos sanitários definem, né? Respeitando o número de pessoas em mesa, respeitando toda essa estrutura, nós estamos fadados a vir de novo e a recuar como tantos municípios recuaram. Abriram e depois voltaram atrás. Por quê? Porque no processo não houve a devida fiscalização, não houve a devida sensibilização. O próprio governo federal já começa, não especificamente na área de turismo, mas já começa a falar. A responsabilidade dessa retomada é nossa. A população tem que ter ciência disso. Ela tem que se preocupar em cuidar de se cuidar. Porque cuidando de si, você está cuidando do outro você está cuidando do todo. Esse é um procedimento natural. Então, essa retomar e a atividade turística, por envolver esse processo de deslocamento, né, a gente tem que se duplicar nessa preocupação. Porque esses destinos consolidados, como eu falava há pouco, nós já estamos começando a ouvir falar em turismofobia. Eles já estão desesperados em perceber um volume de turistas chegando nos seus destinos e gerando fila, gerando... Então, Ana Paula, eu quero levar para a segunda pergunta. Como lidar com esse turista que não respeita as regras e os protocolos sanitários? Como o empresário vai lidar com eles? Justamente. Esse é um processo que ele vai ter que efetivamente lidar com essa situação, entendendo que, por exemplo, eu tive uma experiência interessante recentemente com um aplicativo, né? Hoje você faz a solicitação no aplicativo e o aplicativo te informa que
as regras de segurança para você acessar aquele aplicativo é aquela, e ele só manda o carro se você aceitar aquelas regras. Então, vai caber ao empresário deixar claro, explicitar, informar, sem pena de comunicar mesmo, sabe? Comunicar em suas redes sociais, comunicar em suas áreas de acesso, nas áreas comuns, em todos os possíveis locais, e isso eu estou falando do empresário do equipamento, mas também está nos atrativos. São alguns municípios que estão botando pia, inclusive no meio da praça, para facilitar, para melhorar a higienização. Isso é algo que vai ter que haver uma sensibilização generalizada. Isso tem a ver com a educação. Isso aí há uma complexidade nesse elemento que é grande. Certo? Nós estamos vendo recentemente, nós estamos com um problema de uma pessoa com nível superior, uma pessoa da área de justiça, que efetivamente está sendo condenada pela forma grosseira. Nenhum hotel, nenhum equipamento, nenhum restaurante está longe de receber algum turista que não tem essa sensibilização, que não tem essa consciência. Mas, uma vez deixado claro, é preciso que, em nome do bem-estar geral, informar aquele turista, aquele cliente, que ele não vai poder continuar se ele descumprir as regras de funcionamento. Isso Ana é Paula, natural. Você está dizendo que tem que ter na política do hotel agora os procedimentos, tanto na hora do check-in, como na permanência do turista no hotel, como no check-out dele. Então, na verdade, você está dizendo assim, o micro e pequeno empresário do ramo de turismo e hotelaria tem que botar, sim, a política dele com os processos sanitários da Covid-19. De forma clara, certo? De forma consciente, sem aquela preocupação que nós entendemos de fato. Há uma preocupação de não perder o cliente, há uma preocupação, mas acontece que ao você assimilar aquele cliente que está desrespeitando, você vai perder tantos que foram lá pelo que você comunicou, que haveria segurança, que haveria tranquilidade. Então, essa segurança sanitária hoje é um elemento chave no processo de desenvolvimento do equipamento. E digo mais, né? Você disse, ó, não vai adiantar nas tendências não, mas esse turista, ele tem um nível de exigência, e não é só o hotel, é o restaurante, é o barzinho, é qualquer equipamento. Essa preocupação tem que existir. Inclusive, você percebe uma coisa interessante nisso, que é, antigamente você chegava, ia se servir, né? O que hoje já não é possível no buffet, mas você ia pegar seu talher, o talher estava sujo, você pegava o talher e avisava ali ao cliente, ó, avisava ao restaurante, ó, o talher está sujo. Hoje, você não vai pensar o talher está sujo. Se ele não teve capacidade de limpar o talher, imagine o processo de higienização desse espaço. Entendeu? Então, esse nível de preocupação hoje vai além de eu limpar o meu espaço. Isso é mais do que a obrigação, e isso deveria ser um procedimento natural nos serviços prestados por esses diversos equipamentos. Ele tem que ir avante, ele tem que pensar no processo efetivo de higienização e de preservação da segurança e saúde sanitária de todo, dele, do turista, do seu cliente e também do seu funcionário, que é outro elemento chave. Muitas vezes é o próprio funcionário que lida e que vai se ver nessa situação de ter que estar de frente com esse turista que não quer respeitar. Muitas vezes ele está equipado com um EPI que não é adequado para a estrutura dele, então ele bota uma máscara que cai, e aí o nariz já está para fora. É interessante você ter botado, Ana Paula. Ana Paula, você trouxe um fato muito interessante. O empresário está comprando um EPI e não vê a ergonomia do EPI para ninguém. Eu estou encontrando, e aí você sabe que eu estou fazendo trabalho de campo, e muitas vezes que a gente está fazendo um inventário turístico lá de Saquarema, e muitas vezes eu vejo isso. O próprio funcionário, quando ele abre a boca, aparece o nariz. O EPI não tem ergonomia. Ele não é feito para ele. É pequeno ou é grande demais. E aí você sabe que a gente tem dificuldade. Você que usa óculos, eu que uso óculos, quando a gente bota máscara, o que é que acontece? O óculos fica embaçado. Na verdade, o EPI correto, essa foi ótima, Ana Paula. Obrigado. É uma coisa que eu queria falar o tempo inteiro. E vou te dizer mais, Jarbas, isso por quê? Porque a gente tem que parar e imaginar, inclusive esses dias eu vi uma série de máscaras já fazendo rostinhos e tudo mais, porque vai virar um acessório hoje. Não vai levar algum tempo até a gente tirar de mão isso aí.
Isso vai ser uma realidade, acredito eu, já existem previsões dos próximos 2 anos, inclusive. Né? A gente ainda vai ter que levar isso como um hábito mesmo. Então, questão, a gente tem que trazer para nós esse hábito, certo? E efetivamente, portanto, tem que começar a pensar em algo mais confortável, algo que efetivamente possa trazer benefícios, né? Para a preservação. Ana Paula, a gente está vendo aqui, e aí a Bar da Fazenda está falando, o Bar da Fazenda está fazendo trouxe uma pergunta muito interessante. Estabelecimentos estão com essa segurança sanitária, mas o que é essa interface entre o município? E esse interface com o município é que muitas vezes em algumas cidades está faltando, né? Você cria multa. Na verdade, você não está fazendo, eu crio multa. Mas tem que pensar também que você tem 3 tipos de cliente na cidade turística, tem 3 tipos de cliente, que é o morador, é o turista, e o terceiro é aquele que a gente bem sabe, que a gente tem que ter a amplitude para ter a visualização de tudo que a cidade pode fazer, e tudo que ela pode exigir dos equipamentos. Então, eu quero trazer uma próxima pergunta. Só um minutinho, só para reforçar essa coisa que foi colocada da questão da segurança sanitária, mas os municípios estão fechados ao diálogo. Esse é um elemento-chave que já foi tema de nossa discussão aqui da questão da governança, que é assim, não pode mais existir, eu acredito, inclusive, que nós, no momento, se a gente pode fazer desse limão uma limonada, é fazer um momento de reflexão e perceber a necessidade de se comunicar com seus pares, se comunicar com a iniciativa pública, inclusive. E quando a gente diz, não há o diálogo, nós temos que encontrar essa ferramenta de diálogo. Porque o não diálogo significa o fim do destino como um todo. Porque não adianta você criar, por exemplo, o Bar da Fazenda, ele cria todo o protocolo, faz tudo direitinho, o município não cumpre o papel dele, e o hotel onde o cara foi se hospedar também não cumpre. Então, fica inócuo a sua ação. Ela não faz nenhum sentido. Então, se todos não souberem o seu papel e a sua importância, de alguma maneira vai se perder mesmo. Então, eu só quis trazer, Jarbas, e resgatar isso, porque hoje não é mais uma questão de importância. A gente fala que essas parcerias são importantes, mas agora não é mais, é fundamental. É algo de vida ou morte para o destino. Porque como a gente fala muito, quando a gente está em palestras, conversando com nossos clientes, o que é comum entender é que quando o cliente vai até seu estabelecimento e ele não é bem tratado, ele sai com algum tipo de problema, ele vai embora, ele esquece. Esses dias eu tive uma experiência falando assim, qual foi quando você foi lá em Recife, fui a Pernambuco e tal, em que hotel você ficou? Já existem pesquisas comprovadas que raramente você lembra o nome do hotel, lembra do restaurante, lembra do equipamento. Mas você sabe que você foi maltratado lá quando você visitou aquela cidade, naquele espaço. Então, quem fica é o destino, a marca que fica do destino. Então, se as pessoas efetivamente, na área de turismo, não entenderem a importância dessa comunicação, de conversar com seus pares, inclusive, entender, acima de tudo, que seu concorrente não está na rua de trás, não está na esquina do restaurante ou hotel de lado, está provavelmente em uma outra região, certo? Num outro município, e que aquelas pessoas que estão naquele destino têm que se conhecer, têm que cada vez mais se comunicar. Se ele não percebe isso, infelizmente, a atividade turística nesse município está fadado a ter baixos índices mínimos de acesso. Por quê? Porque efetivamente não está fazendo direitinho o que deve se fazer profissionalmente com a atividade turística. Ana Paula, tem um amigo meu aqui, o John, que mandou uma mensagem que ele falou que botou para traduzir tudo que a gente está falando no Google. Porque ele quer saber, porque ele sabe que a gente trabalha com turismo, ele está curioso. Ele botou no Google e está aqui interagindo. Tipo assim, olha, é muito bom, estou gostando do que vocês estão falando, porque eles estão no Panamá com o mesmo problema que a gente está aqui. Na verdade, o Panamá, desculpa, vou ter que tirar aqui da tela, porque ele está mandando, está com o mesmo problema aqui, ele está mandando pelo WhatsApp. Mas deixa eu falar aqui.
Mas nesse momento, Ana Paula, existe um checklist para o empresário? Olha, Jarbas, checklist formatado, prontinho e acabado, nunca. A resposta é sempre a partir da realidade do seu empreendimento, do seu equipamento, do tipo de serviço ou produto que você vende. Antes de mais nada, você tem que reconhecer em que estágio você está. Ainda está com tudo fechado? Então, eu tenho alguns processos para desenvolver. Eu já estou começando a abrir. Então, isso primeiro, onde eu estou, como é que meu município está se comportando diante dessa realidade? Aquele município onde eu não estou falando, que o poder público está com a porta fechada para mim, eu vou ter que me articular mais, eu vou ter que fazer um esforço maior, eu vou ter que discutir mais para fazer com que esses pares se falem. Para isso existem conselhos municipais de turismo, para isso existem associações. Então, essa primeira condição, em que estágio eu estou? Tá? Isso é um primeiro elemento-chave. Certo? Outro elemento-chave nesse processo é o que a gente bate, é a nossa praia, é o que a gente mais faz, que é planejamento. A gente fala e muitas vezes a gente não tem ouvido. Agora, recentemente, a gente saiu de um processo de consultoria, inclusive com empreendimentos, em que a gente trabalhou fortemente o planejamento, e o grande exercício, o grande desafio é dizer: tire do papel e coloque, saia, tire do seu computador, tire das suas anotações de caderno e bote visível. Olhe, preencha. As pessoas não reconhecem o quanto o planejamento é elemento-chave para direcionar, para mostrar que caminho eu vou seguir. E nesse planejamento, eu vou estabelecer para onde eu quero ir e eu vou estabelecer, portanto, metas e objetivos concretos para aquilo que eu quero desenvolver. Por quê? Porque quando eu tenho isso muito claro, eu sei onde dizer sim e a que dizer não. E às vezes as pessoas pensam que não, mas o não é tão importante quanto o sim. Eu preciso saber onde meu negócio está posicionado, qual é o tipo de cliente que eu quero atender, qual a necessidade que eu preciso atender dele, e isso só faço a partir de um planejamento bem feito, conciso e estruturado. Então, isso é a base do processo. Na hora que eu estou fazendo esse processo de planejamento, eu preciso revisar, e esse é um momento chave também, que é a parte financeira. A gente sempre fala, né? A gente sempre discute. O equipamento, de um modo geral, equipamento hoteleiro, na parte de A e B também é muito comum acontecer, ele de fato desconhece seus custos. Ele não sabe, certo, quanto ele vai poder cobrar ou não por aquele serviço, se ele vai poder dar um desconto, se ele não vai poder, quanto ele vai efetivamente cumprir. E nós estamos com um agravante agora. Todo esse protocolo sanitário está levando a despesas extras, seja na compra dos EPIs, na compra do álcool gel, que aumentou consideravelmente seus preços, mas no próprio serviço, o hotel, quando colocava um buffet, para ele era muito mais prático. Hoje, esse autosserviço não é mais permitido. Então, ele tem que ter todo um cuidado de como eu vou servir isso. Então, é custo, é um trabalho enorme para o próprio, e isso provavelmente vai gerar contratação de mais funcionários, a capacitação, que seria um outro tema, né, porque é muito comum, né, você falar de só fechando financeiro. Então, todos esses custos precisam ser previstos, analisados, vistos, para que a sua precificação seja condizente com a tua realidade. Mas eu fico muito preocupada hoje, eu não tenho mais porque a gente vai conseguir chegar lá, mas assim, saber dores que somos, que a atividade vai gerar um fluxo, né? As pessoas estão loucas, ávidas por irem para um ambiente, a gente tem que ter muito cuidado nos preços que vão ser aplicados, certo? Eles têm que ser muito conscientes e muito próprios, né? Outro item que deve ser pensado e feito agora é a questão da capacitação dos funcionários, e digo mais, Jarbas, do próprio empresário. Né? Nós, como consultores Sebrae, sabemos o quanto às vezes a gente está fazendo até uma capacitação também, a gente está promovendo, está realizando essa capacitação, que o Sebrae apoia a micro e pequena empresa, e quando a gente vê lá é o funcionário, porque o empresário já sabe tudo, ele não precisa se capacitar, quem não funciona é o funcionário, né? O funcionário que não está precisando se capacitar. E aí a gente vem, às vezes, com informação, com técnicas, com procedimentos, que o funcionário disse, eu até gostaria, mas o dono não aceita. A gente sabe dessa realidade. Então, empresário, se sensibilize, participe também. Nunca é demais aprender.
nunca é demais se atualizar. E esse é o momento para isso. Inclusive porque algumas das técnicas, existe às vezes uma dicotomia no processo. Ah, mas ele está falando alguma coisa que não se aplica no meu equipamento. Reflita. Será mesmo que não se aplica? Será que eu não posso dar uma solução similar? Porque, como eu acabei de dizer, quando a gente fala de um checklist, não existe receita pronta. A única receita que tem que dar desse bolo é você, empresário, que tem que saber dentro da tua realidade o que precisa. Mas troque experiência, veja o que está acontecendo e, efetivamente, eu não posso participar da capacitação, mas eu vejo a importância, vou e capacito o meu funcionário. Quando ele volta, eu pergunto a ele o que ele aprendeu, eu afino o conhecimento que ele trouxe com as práticas que nós utilizamos, eu faço essa interligação de informação, tá? Porque essa dicotomia entre o que é passado numa sala de aula, né, numa capacitação, e o que acontece na prática desse empresário, às vezes é distante, mas é preciso, então, unir esses esforços numa teoria e prática que seja funcional para melhoria. E aí a gente aborda uma questão que é crucial na atividade turística, que é a questão do profissionalismo na atividade, né? Nós temos aí o que a gente pode chamar desse produtor do turismo, aquele que faz o turismo acontecer, e ele efetivamente se depara com profissionais muitas vezes desqualificados. Infelizmente a gente lida. Às vezes as pessoas, até por uma questão, acredito eu que de idioma, né, a gente mistura tudo no turismo, né? E existe uma diferença básica entre viagens e turismo. O ato de viajar não é um elemento-chave ou definitivo para me capacitar a ser um profissional na área. Até porque as pessoas até estranham. Quando eles viajam muito e voltam para resolver abrir um empreendimento, ele não sabe que vai ter que acordar de madrugada, que vai ter que abrir final de semana. Né? Eu já tive a oportunidade de ouvir alguém dizer, depois de meia-noite, mas me ligaram depois de meia-noite. Ou eu vendo pernoite. Se o turista, ao ligar depois de meia-noite, não entende, não consegue te receber, você tem que repensar a sua estrutura. Você tem que lembrar o que é que você se propôs a fazer, qual é sua modelagem de negócio, como ele funciona. Entendendo isso, é que aí eu vou poder conseguir prestar um melhor serviço. E outro elemento-chave nesse processo, Javas, que eu tenho batido muito, que é a questão do relacionamento com o cliente. Nós sabemos o quanto empresários, né, e quanto sentiram nesse momento por ter perdido. Eu não sei quem é meu cliente, eu não posso fazer uma política de relacionamento, porque simplesmente ele chega, eu passo uma ficha, né, passo minha ficha nacional de registro de hóspede, mas eu largo para lá, eu não faço um trabalho de análise e efetivamente de cadastro desses clientes. E aí ele se perde. Aí eu pergunto, agora, você fez alguma coisa para reverter essa situação? Nós tivemos uma experiência interessante, né, com o cabeleireiro. Foi seu cabeleireiro, né? A pessoa me contou essa história, foi o cabeleireiro, chegou lá, cortou, fez a barba. E aí, como é que tá você? Nossa, menina, foi difícil essa pandemia, eu fiquei sem cliente, eu não estava com os contatos do cliente, a situação foi muito difícil e tal. Aí conversou com ele, não, fulano tá e tal, mas você precisa aí repensar, né? Repensar a situação e tal. Resumo da ópera, ele foi embora, pagou e o cara continuou sem ter o contato do cliente. O cliente foi embora de novo, vai ter que precisar ter outra quarentena, outra pandemia para ele se tocar que ele não pegou o telefone do cliente, que ele normalmente continuou pecando no mesmo erro. Eu já preparei a minha ficha, eu já preparei meu sistema para verificar efetivamente quem é esse cliente que vai chegar. Outra coisa, eu me comunicar com o cliente. Logo do início da pandemia, ali ainda em março, eu recebi uma ligação hilária, assim, no sentido de que inesperada, não é hilária, inesperada, essa é a expressão mais correta. De uma pessoa me perguntando, Ana, como é que você está? Eu digo, puxa, legal, eu tô bem, não sei o que, tal. E terminamos conversando mais do que deveria, mas foi tranquila a conversa. Desligado isso e falando sobre a necessidade de saber como está seu cliente, eu me lembrei que ele é da área de marketing. E ele fez o dever de casa. Ele educadamente, e eu da área que sei que você deve ligar para seu cliente para saber como está. Me senti honrada pela ligação dele. Observe que coisa interessante, a gente não faz o dever de casa. A gente não faz aquilo que está... inclusive, assim, quando a gente faz de um checklist,
talvez eu não esteja contando para vocês, gente, nenhuma novidade, mas nós temos um grande problema. A gente esquece de fazer o dever de casa. Saindo daqui, por exemplo, dessa live, a Ana Paula falou que precisa planejar, que precisa verificar seus custos. O que eu estou fazendo para isso acontecer? Né? Esse é um exercício que é um dos mais complexos, que é assumir essa responsabilidade e fazer, então, esse dever de casa acontecer. Né? Mas é esse dever de casa, Ana Paula, o dia a dia desse empresário, que ele acaba se perdendo no dia a dia e como você botou, ele acaba não fazendo o planejamento que se deve. Ele fica no planejamento de pagar conta, ou no fazimento. Eu ouvi essa palavra, achei interessante. Eles são fazedores, não os planejadores. Então, na verdade, quando chega numa crise, e claro, eu espero que igual a essa, só daqui a 100 anos, porque ele pegou realmente todo mundo, e a gente começa a repensar. Até as grandes empresas, como as companhias aéreas, eles só não têm que pensar num planejamento, não, mas num processo todo, que na verdade não é sustentável até o que eles estão fazendo com tarifa aérea. Então, a falta de sustentabilidade a longo prazo é que o empresário também da hotelaria hoje tem que começar a pensar e das agências de viagem. Não é desestimular. Eu estou encontrando quadro de desestímulo. Isso não vai dar. Eu vi um empresário que falou uma coisa muito interessante. Ele falou, se eu botar 30% dos lugares aqui no meu restaurante, não viabiliza a minha operação. Ótimo. Mas quanto custa a tua operação, como você botou? Não sei. Muitas vezes inviabiliza a vida dele. E isso eu estou achando um complicador. E eu trago aqui agora. Tem 113 pessoas na live, mas uma coisa que eu quero trazer e aí tem a Roseta, foi uma professora minha, e ela tem que, e ela está aqui ouvindo, e é uma coisa muito interessante, se a gente não conseguir ver que a gente, nesse momento, a gente também tem que se readaptar aos custos do meu Prolabore, eu não consigo, eu não quero entrar, eu não quero ver. É absoluto, você tem que ver isso. Eu tenho que rever, não é só minha equipe. Eu não vendo quarto, quem vende quarto é a Casa Bahia, quem vende cama é a Casa Bahia. Eu vendo serviço é feito por pessoas, porque na hora que tiver máquinas para fazer isso, vai ter. Então a gente precisa começar a repensar. Isso. E aí eu quero te mandar uma pergunta. Eu gostei muito disso, mas eu quero falar sobre as tendências do turismo pós-pandemia. Me conta agora, você trouxe uma coisa aí que eu ainda não tinha ouvido bem, que é o produtor de turismo. Me traz um pouco dessas tendências. Bom, em relação ao produtor de turismo, nós estamos traçando um pouco essa ideia do profissional, né, das pessoas que atuam efetivamente na recepção, organização e estruturação da atividade turística. Esse é um papel, muitas vezes, do turismólogo, mas nem todos atuam nessa área. Os profissionais de turismo, que seriam esses turismólogos efetivamente a estarem funcionando, mas, na verdade, o empresário da hotelaria, da agência de viagem, do restaurante, de toda a cadeia produtiva que está operando na recepção desse destino, fazendo ele acontecer, tá? Ele é esse produtor. Ele que está organizando, ele que está fazendo com que a atividade aconteça. E nós precisamos cada vez mais trabalhar com esse público que hoje está se sentindo atingido, né, na jugular em relação à crise que se estabeleceu pela falta de clientes que a gente está aí observando com a quarentena, com esse isolamento social. Então, quando a gente vai falar de tendências nessa atividade, a gente percebe, então, que primeiro, a gente, no pior das hipóteses, a gente nunca imaginaria um prognóstico como esse que a gente está vendo aí, né, de uma situação com aeronaves estacionadas, certo? Hotéis fechados, fronteiras fechadas, né? Atrativos turísticos vazios, que por sinal é um grande momento para o pessoal da área de marketing, de fotografia, fazer registros belíssimos, porque esses equipamentos estão possíveis para isso, certo? Então, é uma situação que a gente nunca viu. E fazer previsões a partir daí, elas são complexas até porque a gente não tem uma história para contar a partir de nunca aconteceu um fato similar.
Mas, por outro lado, algumas coisas nos levam a verificar, certo? O que seria essa tendência. Mas antes de chegar nela, eu quero fazer uma reflexão para esse empresário, para esse gestor público, para essa pessoa que efetivamente está desenvolvendo. Você vê uma tendência ou uma oportunidade? Você quer ser um refém dessa tendência ou quer ser um gerador de oportunidade a partir do que você faz? Porque verificar tendências e ficar olhando o que o futuro vai nos dizer, certo? É parar, sentar e se acomodar diante do que vai vir. E este é o momento ideal de fazer disso oportunidade, de parar e dizer, eu vou direcionar para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu quero, para aquilo que o meu modelo de negócios pretende, para atender efetivamente a necessidade do meu cliente, porque eu só existo porque eu atendo alguma necessidade. Se eu não tiver com isso muito claro, eu tenho que repensar o que eu estou fazendo, eu tenho que repensar o meu negócio. Então, diante dessa estrutura, a primeira coisa que eu digo a você, empresário, a essa audiência que aqui nos ouve, seja autor desse processo. Traga para você essa responsabilidade de fazer acontecer, mesmo que seja uma situação de que a iniciativa pública não consegue me ouvir, crie instrumentos, crie formas, certo? Pode não ouvir você, mas pode ouvir uma pessoa que seja comum a você e que possa ser possível de aviso. Ou seja, crie estratégias, crie estruturas para você sair do processo de não fala acomodado, porque essa não é a condição, mas de paralisia. O que acontece? Diante de uma crise como essa que nós estamos passando, na prática existe a insegurança. Essa insegurança gera o medo, e esse medo gera uma paralisia, que é o que está acontecendo muito com muitos dos nossos empresários. Eles estão apáticos, parados, olhando, meu Deus, o que é que aconteceu? Eu vou fechar efetivamente? Isso é uma realidade do setor. Várias empresas estão fechando. A própria Organização Mundial do Turismo vê previsões de queda da ordem de 30% no fluxo, né, no volume da atividade turística, quando a gente teria um aumento positivo. 2020 não se perdeu 2020. O 2020 foi negativo, que é muito mais grave, certo? Nós vamos sair de um 2020 arrasador. Então, a gente precisa deixar de ser vítima dessa situação e ser protagonista nesse processo de mudança, nesse processo de fazer acontecer. E um fato, se o turismo foi efetivamente atingido com essa crise, com essa pandemia, com a quarentena que nós estamos vivendo, ele de fato, e as pessoas pouco falam sobre isso, ele vai ser um grande vetor, porque na mesma rapidez que ele foi atingido, provavelmente ele vai ter uma rapidez no processo de retorno. Certo? Ainda que nós estamos percebendo algo lento acontecer, mas provavelmente vai ser um dos setores que mais vai crescer em função dessa demanda reprimida. Existe uma população enorme que quer sair, que quer passear, que quer conhecer, que quer viajar, né? Que quer ir para ambientes naturais, que é outra característica. O meio natural vai ser um elemento chave, as pessoas querem ir para o interior. A região sudeste, o Rio de Janeiro mesmo, nós estamos numa região privilegiada, onde as cidades de interior estão dentro daqueles 400, 500 quilômetros que são desse turismo terrestre, né? Onde você vai fazer de carro, você vai sair, vai e volta dentro dessa proximidade, que é outra característica desse início. Nós vamos começar com essa atividade local, regional, para partir para uma nacional e provavelmente só em 2021 que a gente vai chegar para um turismo internacional. Então, eu quero que o empreendedor, né, que esse produtor do turismo comece a se perceber e não perca, talvez, uma das oportunidades únicas. Aquele turista que antigamente facilmente pegaria seu avião e iria para fora, ele não tem hoje como ir para fora, até porque lá fora não está aceitando brasileiro. Ele pode até alugar a aeronave dele, o jatinho dele, mas lá fora ele não vai ser aceito. Então, ele está aqui, está com disposição e tem condições de pagar, porque tem condições, inclusive, de alugar o jatinho, certo? Mas nós estamos prontos para absorver ele e mostrar que nós temos condições, que ele não precisa ir lá para fora, que ele pode ficar aqui. Então, essa condição é
uma oportunidade talvez única, porque o Brasil, né, o brasileiro na França é uma maravilha, certo? Ele é um dos turistas que mais gastam na França. Então, o que acontece? Se ele gasta, se ele tem uma tendência natural pelo consumo e pelo gasto, por que não fazer isso internamente? Quais as opções eu estou efetivamente dando? Então, esse é o momento daquilo que eu estou falando. Sair, certo? Do vitimismo e ser autor nesse processo de buscar essas oportunidades que surgem. Esse turismo local e esse turismo em ambiente natural, que é outra característica do nosso país. Né? Nós temos vários locais para visitar, vários cantos maravilhosos, né? E outra tendência forte que já se fala hoje, que é a questão de ir para locais que sejam distantes, que sejam realmente remotos, que sejam muito atípicos. Esses destinos efetivamente estão agora em voga. Por quê? Porque o turista ele não quer aglomeração, ele não está querendo confusão, ele está querendo estar em ambiente onde haja segurança. Esse turista, certo? Que vai para um ambiente, como a gente teve essa semana falando, né? Que vai para uma praia, que não usa uma máscara, que se aglomera, esse provavelmente é um turista que efetivamente ele não traz tanta qualidade para esse destino. Certo? Porque provavelmente é um turista que não tem uma capacidade, inclusive, de gastos, de condições, né? Por quê? Por isso que ele vai para um destino e vai para um local que haja essa possibilidade. Por isso que até para isso nós temos que ter cuidado, para a gente fazer um filão de mercado e ver qual nicho de público que eu quero atingir. E ele está aí pronto, ávido, querendo efetivamente. Então, essa é uma oportunidade que está em processo de início, mas nós acreditamos que efetivamente essa retomada ela acontecerá de forma a trazer benefícios. Em termos de tendências, há quem fale a questão da capacidade a capacidade das aeronaves, certo? Nós vamos começar a atender a aeronaves de menor porte, por conta justamente desse fluxo grande, a gente está evitando esses destinos que efetivamente são destinos fortes, eles vão ter que fazer políticas de redução do seu fluxo, né? Vai ter que existir protocolos, inclusive com testes, e a vacina, que é o grande elemento-chave, essa espera ávida pela vacina vai ser elemento-chave para efetivamente, nesse processo de segurança sanitária, vai ser uma exigência, né, que vai começar a existir, tá? E aí, um reforço imenso à higiene, como a gente já tinha comentado. A higiene é elemento hoje, né, que passa a ser mais do que básica, é fundamental no processo. E a gente tem que estar atento para outro elemento, Jarbas, que eu percebo que às vezes o nosso empresário não está devidamente preparado e a pandemia trouxe de fato para a gente. É a gente perceber o turismo virtual, mas numa perspectiva de transformação digital. Nós vivemos isso agora, querendo ou não querendo. Os grandes profissionais da TI que falam da questão da tecnologia, disse que nós antecipamos em pelo menos 5 anos esse processo de alavancagem, de transformação digital, nesse curto período de tempo. Só que as pessoas não estão se apercebendo. O sistema de encontros virtuais, ele já existia, ele estava aí pronto. Toda essa sistemática já estava aí pronta. Nós só estamos utilizando o que já estava visto e descoberto. Né? Então, as pessoas simplesmente nessa evolução tiveram a oportunidade de ver, né? E aí a gente vai em uma tendência natural, esse turismo de lazer no curto prazo, e o turismo de negócio ele vem no segundo momento, no momento em que, até porque hoje está se podendo fazer negócios virtuais, isso é fato, né? Isso já é uma realidade. Então, essas questões, essas tendências, nós efetivamente vamos vislumbrar um novo normal, onde a segurança ela passa a ser, o uso da máscara vai passar a ser algo, né? Vai ser anormal aquele que não use, certo? A preocupação com a higiene, seja pessoal ou do ambiente, vai se reforçar. E caso isso não aconteça, nós estamos, inclusive, trazendo para nós uma responsabilidade de
acabar, inclusive, com o nosso destino, na medida em que não há essa preocupação, até porque esse turista, ele é um turista mais exigente, ele está mais preocupado com a responsabilidade ambiental, com a responsabilidade social e com essa questão da segurança sanitária. E aí você trouxe uma coisa, Ana Paula, só para complementar aqui rapidinho, que nessa nova tendência a gente tem que ver esses três tipos de turista que entram no mercado, que é aquele que não vai viajar de jeito nenhum enquanto não sair a vacina, aquele que está como eu, que uso máscara, que fico preocupado o tempo inteiro, aonde eu botei a mão, aonde eu sento, meu comportamento mudou completamente, e você tem aquele público que ele não está nem se preocupando, e esse é a grande preocupação, porque dentro do equipamento do restaurante, dentro do hotel, vai estar todos esses três públicos, não, mas os dois públicos, porque um realmente não vai sair de casa. Mas quando esses dois se encontrar, eu mesmo fico agoniado. Eu tive uma experiência em um restaurante que eu gosto, saí no sábado para poder almoçar no restaurante que eu gosto, que por sinal também recebe muito turista, e eu fiquei o tempo inteiro apreensivo com os comportamentos dos garçons, com o comportamento do gerente, e olha que eu conheço. Eu conheço os donos, eu conheço o chefe de cozinha, mas eu estava completamente... Não foi uma experiência positiva. E eu falei para o dono, por que não foi positiva? Porque não estava exposto o cuidado comigo. Mesmo que ele chegasse o tempo inteiro com álcool, mas na hora que ele saía da minha mesa e passava a mão na calça dele, aí pronto, eu ficava todo apreensivo de novo. Eu queria que ele nem tocasse na calça dele, que ele não segurasse no uniforme dele. Ah, mas o uniforme dele está totalmente limpo. Mas na minha cabeça, o processo sanitário, ele estava muito mais para, desculpe, um dos proprietários entrar aí, mas desculpa, ficou muito parecido para inglês ver. Eu estou fazendo isso porque alguém está me obrigando a fazer isso. E eu trouxe na mesma hora, eu falei, olha, desculpa, bora mudar isso. A gente tem que ver que o protocolo sanitário, ele depende do processo. Não adianta você estar... E o cliente tem que ter essa percepção para que ele possa comprar o produto. E separar esses dois públicos. Na verdade, aquele que está muito pouco preocupado com aquele que está muito preocupado, é afastar ele mesmo dentro do mesmo equipamento. A gente tem que começar a, sem máscara nos atrativos, está acontecendo muito. A gente viu ontem, o Parque Nacional da Tijuca estava avisando as pessoas, por favor, botem máscara. As pessoas perderam a sensibilidade. E quando você trouxe uma coisa aí, Ana Paula, sobre a tendência do turismo pós-pandemia, eu queria trazer uma coisa muito interessante, eu estou falando o tempo inteiro, e hoje foi uma matéria ela tem que sair, as pessoas têm que ver isso como uma oportunidade, é uma oportunidade que elas estão vendo, com tudo absorvida, mas é uma receita que tem que ser criada, isso é uma parte muito positiva. A gente está já correndo para os tempos finais, Ana Paula, e eu queria te perguntar assim, é uma pergunta que você sempre faz a todos os seus convidados, eu queria passar para você. O que não foi perguntado? Já, eu acho que a gente conseguiu amarrar tudo direitinho, a gente conseguiu dizer o que precisava ser dito. Eu acredito que agora Paula, por favor, clica no coração. Dê uma olhadinha na sua fala. desculpa, eu continuei falando.
falando, mas deu uma pausada no vídeo aqui, mas tudo bem. Voltando para dizer que esse é o nosso papel, é o nosso papel de atender às demandas, os desafios do turismo, do turista, dos desafios do nosso cliente, isso que a gente faz o tempo todo. Nós estamos efetivamente antenados diante dessa realidade. E o recadinho final: não se faz turismo hoje sem o planejamento, sem esse fortalecimento de governança. Por favor, empresário, por favor, poder público, iniciativa privada, terceiro setor, se estruture, porque nós efetivamente precisamos de desenvolver um turismo forte, tá certo? Então,